eu sou Edenilton Salvador e este é o AB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados advogados. São considerados crimes ambientais as agressões ao meio ambiente e seus componentes como flora, fauna, os recursos naturais e o patrimônio cultural, que ultrapassam os limites estabelecidos por lei. E também é considerado crime ambiental a conduta que ignora normas ambientais legalmente estabelecidas, mesmo que não sejam causados danos ao meio ambiente, como por exemplo a falta de licença ambiental. E para falar sobre o princípio da reparação no direito ambiental, convidamos hoje a doutora Renata Helena da Silva Bueno. É advogada, militante desde 1994, atuante nas áreas ambiental e urbanismo, imobiliária, civil e família. Foi conselheira do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, por indicação da OAB Subseção Piracicaba. Ministrou curso de curta duração com ênfase em Direito Ambiental na ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. E atualmente é professora concursada da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, nas disciplinas Teoria Geral do Processo, Processo Civil e Direito Ambiental e Urbanismo, fazendo parte ainda do corpo docente de especialização em Direito Ambiental. Como vai, doutora? É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer, doutor. Agradecida pelo convite. É um prazer me manifestar acerca de um tema tão relevante quanto o direito ambiental. Doutora Renata, eu gostaria que a senhora iniciasse o nosso bate-papo falando um pouquinho dos tipos de crimes ambientais. Doutor, a lei que trata dos crimes ambientais, a 9.605/98, ela foi bastante feliz ao abranger entre os seus tipos os crimes contra a flora, a fauna, a proteção ao patrimônio público, a poluição e os crimes atinentes às infrações administrativas também. São teses, são temas bastante recorrentes e, na realidade, a intenção do legislador realmente foi a tutela de todos esses bens ambientais. Passados mais de 30 anos da criação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981, que foi um marco no desenvolvimento do direito ambiental no Brasil, que evolução nós temos tido? Me parece que a evolução mais importante foi no aspecto do engajamento. Engajamento da sociedade com relação às questões, a informação que as pessoas têm em geral e especialmente a preocupação dos empreendedores de modo geral no atendimento às disposições contidas na lei. Então, a lei que foi um marco, assim como a Constituição de 1988, no que diz respeito ao artigo 225, eles sem dúvida alguma trouxeram um engajamento da sociedade e do poder público em geral no que diz respeito ao meio ambiente. Doutora Renata, qual é a preocupação atual com as questões ambientais? Doutor Edenilton, esse talvez seja o tema mais importante dentro da seara ambiental. O princípio da precaução é o princípio basilar que dispõe a necessidade de antevisão do risco. Significa dizer, antecipar-se ao risco. Em geral, o dano ambiental ele é irrecuperável. Então, o que dispõe o direito ambiental como princípio fundamental é que esse dano não deva ocorrer. E se houver uma possibilidade dessa ocorrência, que ele seja minimamente mitigado. Daí a importância, por exemplo, dos estudos de impacto ambiental, que visam justamente estudar de maneira antecipada a eventual ocorrência do dano e, na sua ocorrência, quais seriam as medidas mitigadoras necessárias para que ele possa ser diminuído. É bastante estranho para aqueles que não são muito afeitos à área do direito ambiental pensar num princípio como esse.
É bastante importante lembrar que essa antevisão do risco, ela está ligada à própria atividade. Significa dizer, todo aquele que se ativa a empreender, ele potencialmente cria um risco. Dentro da seara, então, do princípio da precaução, esse risco ele deve estar anteriormente previsto, assim como as eventuais medidas que devam ser tomadas no caso da sua ocorrência. Eu gostaria que a senhora falasse aos nossos telespectadores também um pouco a respeito da natureza jurídica da responsabilidade civil ambiental. Em nosso ordenamento jurídico foi adotada a responsabilidade objetiva, significa dizer, sem a necessidade da perquirição de culpa. Claro que no âmbito internacional isso vai depender das convenções que tenham sido assinadas, mas já há inúmeras delas em inúmeras nações que também adotam esse tipo de responsabilidade. Isso é extremamente importante no nosso caso concreto, porque uma vez que for adotada a responsabilidade objetiva, incumbe ao poluidor demonstrar que tomou todas as medidas necessárias com vistas à não ocorrência ou à mitigação desse dano. Importa que também lembrar que, evidentemente, esse poluidor pode se valer e invocar as excludentes clássicas da responsabilidade. Mas, efetivamente, no campo do direito ambiental, há que se lembrar que quem cria o risco, por ele é responsável. Em sendo assim, a responsabilidade objetiva na seara ambiental, ela abarca uma possibilidade muito maior de eventual condenação à reparação do dano que tenha sido ocasionado pelo poluidor. Verificados os danos ambientais, como fica a reparação? Mas antes da sua resposta, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje recebendo a doutora Renata Helena da Silva Bueno, falando sobre o princípio da reparação no direito ambiental. E a pergunta feita antes do intervalo a ser respondida foi a seguinte: doutora Renata, verificando os danos ambientais, como fica a reparação? Bem, como dissemos anteriormente, a premissa é a não ocorrência do dano, ou seja, a atenção aos dispositivos legais, a atenção ao princípio da precaução, a realização dos estudos devidos. Mas, na hipótese da ocorrência desse dano, evidentemente que essa reparação deve ser a mais ampla possível. É importante lembrar que o intuito do direito ambiental é a reparação do bem lesionado, sempre que possível, então, ou a restauração daquele bem que sofrera com o evento danoso.
Nem sempre isso é possível. Muitas vezes, o determinado bem que for atingido por força desse dano ambiental, ele é irrecuperável. Em sendo assim, quem praticou o ato, quem lesionou o ambiente, deve ser integralmente responsabilizado por ele, sem prejuízo de eventual reparação aos terceiros prejudicados também. Também é importante lembrar, no que tange à quantificação desse dano, que ele deve ser tão extenso quanto for o prejuízo. E aqui é importante a gente lembrar que o empreendedor, ele não tem os seus lucros limitados. Quem se ativa numa atividade econômica, evidentemente, quer obter lucro. Em sendo assim, não há falar-se em diminuição ou mitigação dessa quantificação em razão dos lucros que já foram obtidos por esse empreendedor. E que exemplo a senhora poderia citar aos nossos telespectadores? Veja, nós temos um caso muito emblemático, que é a questão do aterro Mantovani. Os proprietários foram condenados à época a proceder à reparação e aduziram não ter condições econômicas para fazê-lo, embora tenham se valido de todos os lucros obtidos ao tempo do funcionamento do aterro. Até por conta disso, as empresas que depositaram os resíduos foram mais tarde condenadas também solidariamente a proceder a essa reparação, porque o bem lesionado não poderia ficar sem o devido restauro em virtude da menção de impossibilidade econômica em fazê-lo. E o que a senhora poderia falar sobre a compatibilização da exigência da reparação integral com a Constituição Federal? O legislador foi bastante feliz ao estabelecer, no tocante à ordem econômica, especialmente contida no artigo 170, inciso 6 da Constituição, a compatibilização entre a ordem econômica e a defesa do meio ambiente. Esse artigo vem ao encontro do instituído no artigo 225 da própria Constituição, que determina, impondo, na verdade, ao poder público e à coletividade a preservação do meio ambiente, não só para as presentes, mas também para as futuras gerações. Significa dizer, então, que não há nenhuma incompatibilidade na exigência dessa reparação integral com aquilo que está disposto de maneira expressa na Constituição. Daí, poder-se dizer que o empreendedor poluidor não tem como se esquivar da sua obrigação em decorrência do dispositivo constante da Constituição. Também gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores a respeito da possibilidade de responsabilização civil, criminal e administrativa, oriundas do mesmo dano, a chamada responsabilização tripla. Esse tema é super relevante, especialmente para aqueles que pretendem se ativar numa atividade econômica. Então veja, o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, ele dispõe de maneira expressa que um mesmo dano pode trazer como consequência essa tripla responsabilização. Como assim? É possível que um evento danoso traga como resultado uma multa na seara administrativa, eventualmente detenção ou multa no aspecto penal e ainda o ressarcimento devido aos terceiros prejudicados e o próprio ambiente na esfera civil. Então significa dizer que de um mesmo evento danoso a possibilidade dessa responsabilização e aqui não há falar-se em eventual bis in idem, ou seja, não há como o poluidor se esquivar de nenhuma dessas obrigações, aventando que eventualmente pagou uma multa e por conta disso não deveria ou não teria que ressarcir um terceiro prejudicado. São searas absolutamente independentes, pautadas e dispostas na própria Constituição e, nesse sentido, há decisões às carrancas já dos nossos tribunais. A exemplo disso, o que a senhora poderia citar? Poderíamos, por exemplo, citar o exemplo de despejo de efluentes no manancial. A administração pública poderá autuar o infrator e exigir dele o pagamento de uma multa. Esse tipo de situação está prevista na Lei dos Crimes Ambientais e, evidentemente, esse dano causado, trazendo prejuízo ao ambiente e aos terceiros prejudicados, pode ensejar também uma reparação pecuniária. Doutora Renata Bueno, como fica a questão das áreas contaminadas? Doutora, essa questão também está na ordem do dia, dada a sua importância.
A bem da verdade, há áreas contaminadas no mundo todo e nós infelizmente, não seríamos diferentes nesse sentido. No estado de São Paulo, em especial, a CETESB vem trabalhando há algum tempo no monitoramento dessas áreas. Isso é muito perceptível quando se passeia pela cidade e vê, por exemplo, uma enormidade de postos fechados. Na verdade, hoje há uma fiscalização bastante contundente. E o grande problema, se podemos fazer menção a isso, é que essas áreas, elas certamente não se limitam ao número que a CETESB já possui. Ela, na verdade, vem fazendo esse mapeamento e vem todo ano aumentando a sua lista, o número dessas ocorrências. É um problema extremamente sério, porque uma área contaminada, ela evidentemente traz problemas de monta à saúde humana, à saúde animal, problemas no que diz respeito à contaminação do solo, à contaminação dos recursos hídricos, a desvalorização dos imóveis, sejam eles das próprias áreas, sejam eles do entorno dessas áreas contaminadas, sendo importante, então, esse mapeamento realizado e, mais do que isso, o gerenciamento dessas áreas, porque, na verdade, é importante se ter o conhecimento delas para poder pensar em remediação, em mitigação e evitando-se no futuro novas ocorrências. Gostaria que a senhora falasse sobre a necessidade de engajamento dos diversos setores no equacionamento e gerenciamento das áreas contaminadas e o direito da sociedade à informação prévia. Veja, embora muito se fale sobre os postos de combustíveis, cuja atividade resultou na contaminação de diversas áreas em todo o estado, também é importante lembrar que outras atividades industriais, comerciais, os próprios aterros, também trouxeram essas consequências. Então, a sociedade, uma vez que tenha sido informada da existência dessas áreas, tem um instrumental para cobrar do poder público o manejo adequado, o gerenciamento adequado para a mitigação dessas questões. Acho importante também a participação social no sentido de que, toda vez que você vai eventualmente adquirir um imóvel, é importante que você saiba qual é a origem daquela terra. Em algum momento na história, aquilo foi um lixão, ou foi um aterro, ou havia sobre ela uma eventual indústria, enfim, as pessoas têm que ter essa oportunidade de conhecer para poder optar. No que tange ao gerenciamento dessas áreas, que incumbe evidentemente ao órgão ambiental, a sociedade também deve ficar atenta e é interessante dizer que a CETESB mantém um site bem interessante, bem atualizado, acessível às pessoas em geral para o acompanhamento dessas áreas. Muito bem, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu tenho ainda uma pergunta para a senhora. Qual é o papel do advogado na assessoria aos empreendedores, em geral, no tocante à legislação ambiental? Na verdade, há farta legislação no que diz respeito à esfera ambiental e que, obviamente, devem ser observadas por todo aquele que se ativa numa atividade potencialmente poluidora. Claro que o advogado tem aqui um nicho de mercado bastante importante no sentido de assessoramento, de acompanhamento, no sentido de, mais do que tudo, informar ao empreendedor, ao seu cliente empreendedor, da necessidade da observação, da observância das leis ambientais, promova uma advocacia preventiva, assessorando o seu cliente nesse aspecto, cuidando de antecipadamente orientá-lo nas questões preventivas que devem ser tomadas no curso da sua atividade e, finalmente, ressalvar que, havendo dano ambiental, essa pessoa, esse empreendedor, pode ser triplamente responsabilizado, não podendo se valer, inclusive, de questões econômicas que, eventualmente, o levem a deficiências econômicas na sua empresa, porque, como nós já dissemos anteriormente, o princípio norteador da reparação no campo da seara ambiental é a reparação integral, assim como os lucros visados pelo empreendedor. Eu entendo, então, que nós estamos diante de uma bela perspectiva de mercado e chama a atenção dos colegas e daqueles que logo mais se ativarão aí na militância
para observação dessas questões. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a participação da senhora pela brilhante exposição, né? E espero que a senhora volte outras vezes aqui no OAB na TV. Eu agradeço imensamente o convite, fico lisonjeada com ele e me coloco à disposição para outros esclarecimentos e certamente outras visitas, se forem necessárias. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer você, telespectador, que esteve conosco e dizer que você também pode participar do nosso programa, enviando críticas e sugestões para oabnatv_piracicaba @edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni.